Campeonato Brasileiro Série A, o São Paulo derrotou o Cruzeiro e deixou mais emocionante a briga pelo título. Vamos aos gols do domingo, começando por Bahia e Figueirense. Na Arena Fonte Nova, Bahia e Figueirense. Chiesa fez Bahia 1-0. Ele também fez o segundo, Bahia 2-0. Max Biancucci definiu o jogo. Final, Bahia 3, Figueirense 0. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Botafogo. Alex chutou e abriu o placar, Inter 1-0. Eduardo Sacha ampliou o placar final, Internacional 2, Botafogo 0. No Morumbi, o São Paulo enfrentou o Cruzeiro. Rogério Ceni, de pênalti, fez São Paulo 1-0. No segundo tempo, Allan Kardec definiu o jogo. Placar final, São Paulo 2, Cruzeiro 0. No Maracanã, jogaram Flamengo e Corinthians. Wallace fez o gol do jogo no segundo tempo. Placar final, Flamengo 1, Corinthians 0. Na Arena da Baixada, jogaram Atlético Paranaense e Vitória. Marcelo abriu o placar, Atlético 1-0. Hernani ampliou. Final, Atlético Paranaense 2, Vitória 0. Em Criciúma, o time da casa enfrentou o Goiás. Luiz Felipe fez o gol do jogo. Final, Criciúma 1, Goiás 0. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Márcio, você falou aqui semana passada que se o São Paulo ganhasse ia ter mais emoção nesse campeonato. Já está com emoção agora, né? Sem dúvida alguma, porque se o Cruzeiro tivesse ganho, ficaria com 10 pontos na frente do São Paulo, né? Se empatasse, manteria os 7, que é muita coisa, até porque eles não se enfrentam mais. Com a vitória do São Paulo por 2-0, 4 pontos separam os dois times. Agora, que os outros não se entusiasmem muito não, Luciano. Sabe por quê? Porque eu acho que o campeonato está entre os dois. Os outros estão para trás, estão jogando mal, estão muito inconstantes, caso do Fluminense, do Corinthians, do Inter. Mas você acha que o Cruzeiro se abalou ou o São Paulo tem condições? Tem, o São Paulo tem condições. O São Paulo tem um elenco muito bom, está em evolução, um bom trabalho, né, do seu treinador, Muricy. 4 pontos não são grande coisa, e mesmo que não se enfrentem mais, eu acho que o São Paulo está plenamente no páreo, embora eu considere o Cruzeiro ainda favorito, porque tem um elenco mais amplo, que permite ao Marcelo grandes variações. Enfim, continua o Cruzeiro como favorito, mas com mais graça, porque agora são 2 competidores. O campeonato tem alguma atração em relação à primeira posição, né? Agora, ontem também o Flamengo ganhou do Corinthians e o Mano Menezes reclamou da arbitragem, né, Marcelo? Não, realmente ele tem razão, porque o lance foi impedimento, né? Mas, de qualquer maneira, o Flamengo foi melhor durante o jogo inteiro, teve mais chances, foi um time mais ativo, que marcou melhor, atacou melhor. E o Corinthians, muito sem iniciativa no seu campo ofensivo, né? E houve um pênalti também que não houve, na minha opinião, mas que o Flamengo desperdiçou, né, com o Eduardo da Silva, estou mal. Achei que a vitória foi perfeita. O Flamengo já se afastou da zona de rebaixamento, já está com 8 pontos acima. Está até com um olhozinho lá no G4. Eu acho muito difícil, tá? Porque o Flamengo está muito inconstante, é um time também que não tem um grande elenco. O próprio Vanderlei Luxemburgo disse depois, olha, o Flamengo só conseguiu ganhar porque ralou, colocou a seu bumbumzinho no chão. Porque quando o Flamengo joga com alguma soberba, tecnicamente o time é fraco. Então, boa vitória. E o Botafogo que perdeu, né, Marcelo? O Botafogo vive um drama porque está em crise política, crise de dinheiro, entendeu? Alguns jogadores meio desmotivados, alguns que entram são muito medíocres. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, o Botafogo até jogou razoavelmente. Os Zebajos, né, e o Wallison perderam gols incríveis e o time não resiste. Leva um gol, que aliás nosso grande goleiro Jefferson falhou, estava mal posicionado, meio assim desligado no lance. E depois que levou o gol, o Botafogo se entregou, perdeu para o Inter e agora está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Quer dizer, uma situação muito complicada. Ele e o Palmeiras também, que também está com 1 ponto a menos, só está fora da zona de rebaixamento por causa dos critérios de saldo de gols. Tá certo, Márcio. São 2 grandes ameaçados. Mas tem muito jogo pela frente. Obrigada, tá, Márcio? Obrigado.